Salve Maria Imaculada, meus irmãos, a paz. Há vários dias os irmãos têm pedido aí para mim gravar um vídeo e nesse tempo quaresmal eu estava meditando a respeito dos nossos novíssimos, do nosso fim último. Do ano passado para cá eu vi muita gente conhecida perder a vida e entrar na eternidade. E quando a gente olha para essa realidade, ela é uma realidade, como Santo Agostinho dizia, a gente tem certeza somente de uma coisa, de que a gente vai morrer. Disso a gente tem certeza absoluta, sem medo de errar. Por isso que São Paulo fala em 1 Coríntios 7,31, a figura desse mundo vai passar. Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que se preparar para essa máxima eterna. A gente tem que se preparar para aquilo que vai acontecer nessa realidade. Então a pergunta que não quer calar nesse vídeo que eu estou gravando, nesse áudio que você está ouvindo, é essa. O que você tem feito para empregar para a tua salvação? O que você tem feito de bom para Jesus Cristo de Nazaré? Como você tem se santificado? A gente olha para as pessoas do mundo e cumpre com elas aquela palavra lá de Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, que eu vou ler agora, que vai dizer lá: a propósito de um pecado perdoado, não estejas sem temor, e não acrescentes pecado sobre pecado. Não digas: a misericórdia do Senhor é grande, ele terá piedade da multidão dos meus pecados. Pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa os pecadores. Não demores em te converter ao Senhor, não adies de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Não te inquietes à procura de riquezas injustas, de nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. Hoje as pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, eles não olham para essa realidade máxima. As pessoas vivem como cegos à palpadelas. Elas cuidam do serviço, elas cuidam de tudo. E se esquecem que um dia elas vão ter que prestar conta. Elas se esquecem, meu irmão, minha irmã, que um dia elas vão morrer. É como Jó fala lá no capítulo 8, versículo 9. Nossos dias sobre a terra passam como sombra. No capítulo 9, versículo 25, ele fala que os dias de nossa vida são mais rápidos do que de um corcel. Em Eclesiástico, no capítulo 14, versículo 12, fala que a morte não tarda e que é lei deste mundo morrer. E é por isso que Deus fala em Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor já que ele se deixa encontrar, e invocai-o enquanto ele está perto. As pessoas, elas vivem como se elas não fossem morrer, e como elas vivem desse jeito, e quando eu falo isso nesse vídeo, é para eu e para você que está dentro da igreja. Eu não estou falando para os mundanos, esses aí já estão na mão do demônio. Eu estou falando para aqueles que estão na igreja. Eles não conseguem ler, eles não conseguem rezar, eles não conseguem ter piedade e devoção, eles não conseguem perseverar na santa leitura. Tem um monte de gente que lê, mas nunca leu a Sagrada Escritura inteira. Tem um monte de gente que é cruzado de internet, mas nem o catecismo leu. Elas não conseguem empregar o tempo delas para a maior honra e glória de Deus. Elas não conseguem. E quando a morte bate, quando bate, por exemplo, um vírus igual esse aí que estão falando que está no ar, elas se desesperam. Elas têm medo de morrer. As pessoas hoje, elas estão tão desapegadas daquilo que é o reino do céu e apegadas naquilo que é a terra, que elas conseguem até mesmo, eu conheço gente que gasta dinheiro com um cachorro, quando o cachorro fica doente, para o cachorro não morrer, porque ela não aceita que um animal irracional morra. Quem dirá a hora que o pai ou a mãe de uma pessoa dessa morrer? Quem dirá a hora que um filho de uma pessoa dessa cair enfermo?
O que ela vai fazer se um animal que não tem inteligência, que não tem raciocínio, que foi destinado a morrer, ela gasta ali 500 ou R$ 1.000 para operar um animal, um gato, um cachorro, porque ela não aceita que ele morre? Quem dirá a hora que a morte bater na porta de um familiar, de um ente querido dela? Uma pessoa dessa, ela não está preparada para a morte. E quando a gente olha para a vida dos santos, que é a nossa imitação por perfeição que a gente tem que buscar, São Francisco de Assis ele chamava a morte de irmã. A gente olha para São Carlos Borromeu, quando ele entra no novo escritório dele ali, tinha um quadro enorme de quase 2 metros de altura com um esqueleto pintado, um esqueleto com uma foice na mão, simbolizando a morte. Ele manda o pintor vir apagar aquela foice e pintar uma chave de ouro. E o pintor obedeceu ele, mas não conseguiu e perguntou. Falou, por que que o senhor mandou pintar essa chave de ouro aqui na mão dessa caveira? São Carlos Borromeu dizia, porque a morte é a chave que nos abre a porta para a eternidade. E eu não sou desse mundo como meu mestre falou. Eu quero ir para o céu. E quando eu morrer, finalmente, essa chave que é a morte vai me abrir o reino do céu. Olha aonde ia a cabeça de um santo. E aí quando a gente olha para essa passagem do livro de Eclesiástico, a gente olha, meu irmão, minha irmã, que hoje as pessoas só olham para aquilo que é material. O conforto, o divertimento, os bens, as viagens. Mas a palavra vai dizer aqui, como nós lemos, que no dia da escuridão as riquezas e os bens de nada vai servir. As pessoas, porque vêm à igreja, elas acham que elas estão fortes, que não precisarão prestar conta a Deus. Elas acham que porque elas participam da missa, que elas rezam um terço no dia, elas acham que elas não vão prestar conta a Deus. Mas a palavra disse para nós claramente, porque foi-lhe perdoado o pecado, não esteja sem temor. Continua a palavra dizendo, não digas, a misericórdia do Senhor é grande, ele vai ter piedade de mim. O versículo 7 foi claro, a piedade e a cólera são nele igualmente rápidas, e ele visa os pecadores. E quem está isento do pecado, meu irmão, minha irmã? Celular desperta, a pessoa não consegue levantá-lo, atrasa ali 2, 3, 4, 5 minutos, meia hora. E São Jerônimo fala, você já pecou contra um dos pecados capitais, a preguiça. Você já levantou com o demônio. Olha que mistério. Como que não vai ser subjugada uma pessoa dessa? É necessário se converter ao Senhor, não adiar de dia em dia, porque a palavra disse claramente, a cólera dele vai vir de repente, meu irmão, minha irmã. Eu tenho um parente que faleceu há alguns meses, que ele estava na casa dele um horário desse, foi beber água na geladeira para ir dormir e caiu com um infarto fulminante. E olha que reflexão que eu tirei na morte desse meu parente. Ele era católico de berço, virou protestante, blasfemou contra a Eucaristia, blasfemou contra Nossa Senhora e contra a Santa Madre Igreja. Morreu de repente. Para onde foi a alma desse cristão? Aonde ele está uma hora dessa? De que adiantou cuspir na igreja? De que adiantou blasfemar contra a igreja e contra os mistérios divinos? Para onde foi a alma desse meu parente agora? E Nossa Senhora ensina em Lucas capítulo 1, versículo 50. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Olha o que Nossa Senhora vai falar. Olha um dos dons do Espírito Santo, que é o temor a Deus que eu e você tem que ter. E que as pessoas hoje não temem a Deus. É por isso que fala lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Nós estamos vivendo esse tempo. E Jesus, ele é claro em Lucas 12, 40. Estais preparados, porque a hora que vocês menos pensais, virá o Filho do Homem. Olha que loucura, ele vai vir ou no juízo final ou na hora que eu e você morrer. Talvez ainda essa noite.
É por isso que em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 fala: melhor é ir a uma casa onde há luto do que em uma casa onde há festa. Porque aonde você vai numa casa onde tem luto, você vê o fim de todo homem e nele você reflete. Olha que mistério que a Sagrada Escritura traz para mim e para você. E aí Santo Afonso de Ligório ele vai dizer que já estão fixados o ano, o mês, o dia, a hora, o momento em que eu e você vai ter que deixar essa terra e entrar na eternidade. Mas tudo isso nos é desconhecido. É por isso que São Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2: virá como um ladrão. Já foi fixado. E aí São Gregório Magno dizia: é para o nosso próprio bem que Deus nos oculta a última hora, para que em todas as horas a gente já esteja preparado. E aí ele diz: é em certa hora, para que seja certa a nossa preparação. E aí São Bernardo completa: vivamos na expectativa da morte. Olha que mistério, quem vive nessa expectativa, meu irmão, é o memento mori, lembra-se que vai morrer. Você não peca, você fica na presença de Deus. E aí Santo Afonso de Ligório diz: todas as pessoas sabem que vão morrer, mas desgraçadamente fazem pouco caso desta hora e se condenam por adiarem dia a dia. Por isso São Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3: ao tempo que disserem paz e segurança virá o desastre repentino. E aí Jesus fala em Lucas 13, versículo 3: se não fizerdes penitências, perecereis por igual. Olha que mistério que eu e você precisamos entrar nessa realidade. As pessoas, é como São Luís de Montfort diz, estão apegadas a essa terra como sapo. Eles não conseguem visar o céu. A cabeça das pessoas estão inclinadas. O demônio conseguiu inclinar a cabeça das pessoas. E aí Santo Agostinho vai dizer: aquele que diz tomai cuidado não tem vontade de vos matar. Como a palavra falou no versículo 8: não tardeis em se converter ao Senhor, pois a cólera dele vai vir de repente. E aí Santo Agostinho continua dizendo: e se a morte vos surpreender em estado de pecado mortal, alma cristã, o que será da vossa alma por toda a eternidade? Se você morrer em pecado mortal, o que vai ser da tua alma por toda a eternidade? Quando Jesus fala, como a gente leu aqui em Lucas, para a gente estar preparado, ele não disse para você se preparar, ele falou para você já estar preparado. E é por isso que São Paulo fala em Romanos 12, 19: a mim pertence a vingança, hei de retribuí-los conforme os vossos merecimentos. Gente, esse mundo é lugar da gente ganhar mérito para o céu. Eu desconheço um santo que não sofreu. Eu desconheço um santo que não renunciou às coisas deste mundo. Eu desconheço um santo que não lutou contra o demônio para vencer esse mundo maldito. Mas as pessoas hoje não entendem isso. E aí Santo Agostinho continua dizendo: porque aquele que pode, mas não quis cuidar da sua salvação, será justo castigo, não poder se salvar quando ele quiser. Deus mesmo não vai deixar, Santo Agostinho vai dizer. As pessoas, meus irmãos, elas deixam para o momento último a sua conversão. E aí Santo Afonso de Ligório diz: mas o que é isso? Você ousaria lançar-se num poço esperando que talvez você não morra? Santo Afonso de Ligório vai dizer. E aí ele fala: quando se trata da saúde, os homens agem como sábios, mas quando se trata da alma, eles agem como louco. A gente olha 100 anos atrás, eu estava refletindo isso. Você olha 100 anos atrás, ninguém fazia caminhada e nem academia. Se alguém visse você correndo para a rua, fazendo caminhada para tentar emagrecer ou para ter saúde, as pessoas iam te chamar você de louco.
Porque as pessoas não se importavam com a saúde nesses tempos, elas se importavam com a salvação da alma. Hoje a situação inverteu, a alma deixa de lado, ignoremos que ela existe, vamos cuidar do nosso físico. Principalmente as pessoas de idade, elas pensam que elas não vão morrer. E isso é uma loucura. Eu conheço gente que quer se manter em uma vida saudável para durar bastante, para chegar a 80, 90, 100 anos. E dizem que amam Jesus Cristo. E aí Santo Afonso de Ligório fala: não há momento melhor para aqueles que vivem com piedade do que a morte. A morte, eles almejam morrer logo para poder se encontrar com o Mestre. Mas hoje o falso amor por Jesus Cristo é tão grande que as pessoas querem viver saudavelmente para manter o corpo e viver longos anos. E aí São Bernardo fala: para que viver tantos anos? Só serve para aumentar o peso da balança da ira divina dos teus pecados. Porque quanto mais você vive, mais você peca. As pessoas não amam Jesus Cristo verdadeiramente, porque se amasse, elas não viam a hora de partir desse mundo. É como quando perguntaram para Santa Bernadette sobre Nossa Senhora, ela dizia suspirando: eu não vejo a hora de morrer para mim me encontrar com a Imaculada novamente. Olha que mistério, mas quem tem uma reflexão de um santo assim nos dias de hoje? As pessoas não querem. Santo Agostinho, ele vai dizer claramente para nós: o Senhor nos oculta o último dia, para que vigiando todos os dias a gente não caia em pecado. É necessário, meu irmão, minha irmã, a gente lembrar que a morte vai bater na nossa porta e que a gente tem que estar como um soldado na presença de Deus. E aí Santo Afonso de Ligório, ele dizia: vigiemos. Pode a espada da morte cair sobre nossas cabeças e decidir a nossa sorte por toda a eternidade. Quantas pessoas que eu já não conheci que morreu de infarto. Quantos parentes meus que já não partiram desse mundo, que até ontem, anteontem, conversava comigo e partiu desse mundo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 3. Quer a árvore caia para o norte ou para o sul, ali ela vai permanecer, meu irmão, minha irmã. Eu lembro do funeral da sogra da minha irmã. Ela partiu e a minha irmã falava no funeral dela: olha, foi de repente. Olha como ela foi embora desse mundo. E eu falava para ela: pois é, amanhã pode ser eu e você. Deu 1 mês, a minha irmã mais velha também faleceu. Olha como que a morte pega eu e você de improviso. E aí Santo Afonso de Ligório fala: se a morte me encontrar em estado de graça, que bênção vai ser. Eu entrego a minha alma a Deus, passo pelo purgatório e depois vou ao céu. Mas e se me encontrar em pecado mortal? Com que desespero eu e você vai gritar? O meu erro será sem remédio por toda a eternidade, ele vai dizer. É como Jó fala lá no capítulo 31, versículo 14. O que farei quando Deus se preparar para me julgar? O que vou responder quando ele me interrogar? Jó falava. Meu irmão, minha irmã, é aquilo que Santo Agostinho vai dizer no dia do juízo final. O que você vai fazer? Para cima você olha, você vê o juiz irritado. Para direita os demônios a gritar. Para esquerda o teu próprio anjo da guarda acusa você porque você não quis obedecer. Você olha para baixo, o inferno está aberto. E você olha para o teu próprio coração, o teu próprio sentimento acusa você dos teus erros. O que vai ser de mim e de você? É necessário a gente se preparar. E a gente não vigia e nem muda de vida. É como fala em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Sem temor, vive os filhos dos homens, porque a sentença não é logo proferida sobre eles. Olha que loucura. Fala lá em Sabedoria 11, 21. Deus dispôs todas as coisas com medida, número e peso. Aí Santo Afonso de Ligório fala: assim ele determinou o número de dia que você vai viver, o grau de saúde que você vai ter. É por isso que não adianta você querer fazer exercício físico, não adianta você querer ter uma vida saudável, é Deus que manda na tua saúde.
Quantas pessoas... Eu tenho um parente meu que ele faz caminhada mais de 6 quilômetros por dia, ele corre, ele só come coisa natural. Ele é magro, ele é robusto. Deu infarto nele faz o quê? 1 mês e meio atrás. É Deus que te dá o grau de saúde, não é o teu esforço. E aí ele continua dizendo, e até o talento que você tem. E ele quer dar isso a cada um dos homens segundo a vontade dele. E aí São Basílio e São Jerônimo vai dizer, Deus tem fixado o número de pecados que há de perdoar. E completando esse número, ele cessa de perdoar. Olha que loucura a teologia dos santos da igreja e doutores ainda. Santo Agostinho continua dizendo, Deus suporta cada um por um período de tempo. Chegado o limite desse período de tempo, o pecador não tem mais indulgência, ele morre. É por isso que você vê pessoas morrendo com pouca idade, outras com muita idade. E aí Santo Afonso de Ligório fala, quando a pessoa dura muitos anos, é Deus tendo misericórdia dela para ela se converter, para ela tomar um rumo certo. Então Deus vai deixando ela viver misericordiosamente. Mas quando chega aquele número que Deus fixou, ele cessa de dar indulgência, Santo Agostinho vai dizer. E é por isso que ele fala lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, contra os amorreus, que o número de suas iniquidades ainda não está completo. Olha que loucura! É necessário eu e você não abusar. É necessário, meu irmão, minha irmã, a gente viver uma vida de conversão. É necessário a gente buscar a face de Deus, não oscilar na conduta. É como fala lá em Oséias 1, versículo 6. O Senhor fala que não dispensará mais misericórdia à casa de Israel. Quando a gente olha lá em Números 14, 22, ele fala, já é a 10ª vez que me provocam, não verão mais a terra prometida. Quando a gente olha em 2 Macabeus capítulo 6, versículo 14, ele fala que quando se tiver enchido a medida de seus pecados, Deus vai punir. É necessário a gente estar preparado. Qual é o intuito dessa quaresma? Só na quaresma eu faço penitência? Só na quaresma eu procuro fazer caridade, ajudar os mendigos? Só na quaresma eu procuro ficar mais afincado na oração? Os santos não eram assim. A vida deles era uma eterna quaresma. Santo Afonso de Ligório ele vai dizer, a um Deus perdoa 100 vezes, a outro ele perdoa 1000, a outro ele perdoa só 5 vezes, e a outro ele não perdoa muitas vezes, ele perdoa uma vez só, porque é os mistérios divinos. É por isso que São Gregório Magno dizia que um menino de 8 anos foi condenado ao inferno por ele ter blasfemado uma palavra contra a mãe dele. Olha que loucura que São Gregório Magno vai dizer. E o exemplo a gente vê em Mateus capítulo 21, versículo 19. Jesus amaldiçoou aquela figueira que não tinha fruto ali na beira da estrada. E logo na primeira vez que a encontrou, ela já secou. Não teve indulgência. E aí Santo Afonso de Ligório fala, como está lá em Amós no capítulo 3, por causa dos crimes de Damasco, que cometeu 3 ou 4 vezes, já não terei misericórdia contra eles. É tempo, meu irmão, minha irmã, da gente refletir na nossa conduta, como a gente está andando. Santo Afonso de Ligório, ele é claríssimo. Ele diz, virá o tempo em que nós iremos pagar de uma só vez todas as nossas dívidas. E aí São Gregório Magno fala, aqueles a quem Deus espera com mais paciência e misericórdia, depois os vai castigar com maior severidade. Olha que loucura. Fala lá em Eclesiástico capítulo 21, versículo 1. Meu filho, pecastes, não torne a pecar. Por quê? Porque Santo Afonso de Ligório lhe diz que ao primeiro pecado pode pender na balança sua ali, ó. Tá equilibrado. E Santo Afonso de Ligório fala, talvez esse pecado a mais que você cometeu pendeu a balança e aí não tem mais indulgência para você. É por isso que eu faço também esse pequeno áudio falando para você da falsa misericórdia que é pregada hoje dentro da igreja.
uma falsa misericórdia, onde as pessoas, todo mundo vai para o céu, todo mundo entrou na glória eterna, e é como eu debatia com uma tia minha. Veio falar do meu parente que faleceu, que ele tá no céu. Eu falei, como que ele tá no céu? Largou da mulher, amaziou com outra, viveu em adultério e ainda para ajudar saiu da igreja católica. Como que só... Eu não posso dizer que ele tá no céu. Não sou Deus para falar isso. Mas eu não posso dizer que ele está no inferno, eu não sou Deus para falar isso. Mas dizer que ele está no céu, você está de brincadeira com a minha cara. E ela é uma protestante antiga, começou a querer debater comigo. Eu falei, olha, vamos encerrar a conversa. Jesus falou em Mateus 7,13, a porta é estreita e não larga. As pessoas, todo mundo que morre, você já notou? Todo mundo vai para o céu, tá todo mundo tranquilo, ninguém vai para o inferno. E aí São Paulo fala em Efésios 5, versículo 15. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja uma conduta de insensato, mas de sábio, que aproveita ciosamente o tempo, porque os dias são maus. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que aproveitar o tempo. As pessoas empregam o tempo em rede social, a pessoa emprega o tempo em cuidar do jardim dela, a pessoa emprega o tempo em cuidar de horta, a pessoa emprega o tempo em lavar o carro, a pessoa emprega o tempo em ficar brincando com criança no sofá, a pessoa emprega o tempo dela em tudo, ela só não emprega o tempo dela em uma vida de oração assídua. E ainda ela fala, não, mas não é assim que funciona o sistema. E eu estava meditando com a minha esposa no dia de hoje. O meu filho mais velho tem quase 9 anos de idade. E pouco eu brinquei com eles, porque eu fico na leitura e na oração cuidando dos mistérios divinos. E eu posso me orgulhar que nunca saiu um palavrão da boca dos meus filhos. A minha filha, que é a mais velha minha, ela tem 8 anos de idade. Eu nunca ouvi um palavrão sair da boca dela. É como Santa Catarina de Sena dizia, cuida das coisas de Deus e Deus vai cuidar das nossas. Mas quem entende o mistério disso, meu irmão, minha irmã? A gente vive num tempo louco. Na compra de uma casa, você se toma todos os cuidados para poder tomar posse dessa casa. Você cuida da escritura, você cuida da papelada, você fica com medo da transferência bancária do dinheiro, porque você não quer perder dinheiro de jeito nenhum. Você olha e examina as paredes da casa que você está comprando para ver se não tem trinco, infiltração. Você cuida de tudo. É como um amigo meu que comprou uma casa e colocou uma porta magnífica de madeira de ipê. Aquelas portas largas que hoje tem. Na hora me veio a passagem da porta larga. Eu falei, meu Deus, quanta ilusão. O que tem de diferença de uma madeira de ipê e de um aglomerado de madeira? A casa de Nossa Senhora, na gruta onde ela viveu, tinha 3 paredes. E as pessoas hoje fazem aquela casa, aquele mausoléu magnífico. E como Santo Afonso de Ligório fala, vai chegar um dia que vai sair um cortejo fúnebre dali. E aonde aquela pessoa se assentava para comer, outro vai sentar. As roupas que ela usava, que ela ficava como uma pessoa metida, ostentando para os outros, vai ser passada para outra. As roupas vai ser outro que vai vestir. A cama vai ser outro que vai deitar. E os bens dela, os próprios parentes vão brigar por aqueles bens. Na primeira semana, seja mulher ou esposo que tiver viúvo, não vai nem querer que toque no assunto da lembrança do esposo falecido ou da esposa, dizendo que eu não quero lembrar, porque isso me causa tristeza. Então, em questão de 2, 3 meses, já não se lembra mais daquele ente querido que morreu e ele cai no esquecimento para sempre. Mas enquanto ele está vivo, ele toma todos os cuidados com as coisas desse século. Na compra de uma casa, ela toma todos os cuidados. Para tomar um remédio, ela vê, conta as horas certinha para tomar um remédio, para não deixar de tomar o remédio no tempo errado. Ela cuida da saúde dela com todos os cuidados. A gente vê isso nesse negócio de coronavírus. As pessoas têm medo da morte. É uma raça de gente, desculpa a palavra, uma raça de gente bunda mole que tem dentro da igreja que fala que é cristão.
Eles têm medo de tudo, eles têm medo de morrer, eles têm medo de ficar doente, eles têm medo de causar transtorno, eles têm medo de perder dinheiro, eles têm medo dos filhos morrer, eles só não têm medo de ir para o inferno. E aí Santo Afonso de Ligório fala, para atravessar uma ponte velha, você olha todo o madeiramento dela para ver se a ponte não vai quebrar e você não vai cair. Mas para a vida eterna você não toma cuidado. Por uma satisfação vil, ele vai dizer, arrisca a salvação eterna. Por um momento de prazer, por dinheiro, por dias de guarda, de festa da igreja que você deixa passar por causa de parente e preguiça, as missas dominicais, os vídeos que as pessoas perdem tempo, a pornografia, por uma coisa vil, se perde a vida eterna. E aí eu te pergunto, eu e você pode garantir que amanhã a gente vai acordar vivo? Santo Agostinho fala, prometeu Deus o perdão a quem o ofende, mas não prometeu o dia de amanhã a quem o ofende. Olha que mistério que Santo Agostinho vai dizer. Nós deixamos para mudar a conduta, meu irmão, minha irmã, sempre amanhã. Não, amanhã eu vou fazer um propósito. Não, entra quarta-feira de cinza, vai ser assim. Não, ó, agora nessa Páscoa vai ser desse jeito. Não, eu vou fazer a novena ao Espírito Santo pro Pentecoste e a minha vida vai mudar. Sempre amanhã, amanhã, amanhã. Não, não é amanhã. É hoje que eu e você precisa mudar. Meu Deus, eu olho para minha própria vida, eu consegui atravessar a noite inteira dançando e bebendo cachaça. Como que agora eu não consigo fazer essas coisas para os mistérios divinos? Quantos amigos eu conheço que todo dia da semana ele saía às 7 da noite, voltava às 4 da manhã, dormia 2 horas e ia trabalhar. Era uma rotina isso. E que agora se converteu e é um frouxo, não consegue acordar de madrugada e ainda dá desculpa falando que o serviço dele não permite. Uma raça de gente que vai ser subjugada. As pessoas caminham na malícia, abusando de Deus. E ele fala em Isaías 47:10. Estás confiando na tua malícia? Deus fala em Isaías. Sobre ti virá o mal e não saberás a sua origem. Meus irmãos, nós fazemos de tudo para construir um império nessa terra. Casa, carro, conta bancária, você passa em curso, você trabalha até para patrão maçônico, você faz de tudo para construir algo nessa terra, mas você não faz nada para renunciar às coisas dessa terra e ficar com Deus. A gente pensa que engana a Deus. E aí Santo Agostinho fala de que vai adiantar, você vai deixar tudo. Perde-se uma ovelha, Santo Agostinho fala, um cachorro, um cavalo, e não se dorme mais, não se come mais, porque você perdeu um bem. Aí ele continua dizendo, mas quando se perde a graça de Deus, você come, você dorme tranquilamente, você dá risada, não derrama uma só lágrima, vive como se não tivesse feito nada, pensando que está enganando a Deus. Para 1 hora extra as pessoas gastam o tempo dela, mas para rezar o terço elas não têm tempo. Quando tem feriado, quando tem sábado, quando tem domingo, elas empregam em divertimento, em festa de família, em aniversário. Mas quando é para fazer as coisas de piedade, elas não conseguem ter tempo. Eu lembro que eu tinha um amigo que acompanhava eu e a gente foi no sábado de aleluia na missa. A missa é demoradíssima. E ele começou a murmurar do meu lado. Eu falei, cara, senta neutro branco, senão eu vou bater em você aqui dentro. Porque quando a gente faz um churrasco em casa, você fica até meia-noite em pé comendo carne. Mas para vir comer a carne do cordeiro imaculado, você tem preguiça. Você não dá para você sentar aqui do meu lado. Vaza daqui de perto de mim. A missa é sempre demorada, mas o churrasco nunca é. O calor causa tortura para as pessoas no dia de hoje, mas quando ela vai para a praia, ela fica praticamente nua, passando horas e horas ali, queimando o corpo naquele sol igual um doente mental. A pessoa consegue passar horas em frente de uma televisão, mas não consegue pegar uma Bíblia na mão.
É uma loucura isso. O que o patrão fala para elas, elas obedecem. O que o encarregado fala para elas, elas obedecem na hora, como um cachorro, um escravo, porque é isso que ela é. Ela é um escravo do sistema. Mas quando Jesus Cristo fala, se esforça, ore sem cessar, medita na Sagrada Escritura, reza rosário. Quando Nossa Senhora vem, aparece, fala para rezar rosário, a pessoa não obedece. Ela obedece uma pessoa mortal que vai morrer, mas o Deus vivo e verdadeiro ela não consegue obedecer e se diz católico ainda. As pessoas ela têm força nos braços para fazer academia, para malhar o corpo, mas ela não consegue dobrar o joelho no chão para rezar. Se o médico manda ela dormir no chão para endireitar as costas, ela dorme, mas ela não consegue vestir um cilício, ela não consegue fazer nada. E ainda alega também que não consegue jejuar. O médico manda fazer uma endoscopia ou vai ter um filho, fica 12, 14, 15 horas aí sem comer e sem beber nada. Mas para jejuar elas não conseguem. O demônio vai enganando, vai ludibriando, vai levando elas para a perdição. Como que explicar um negócio desse? Pessoa, ela vai na igreja, ela quer ar condicionado dentro da igreja, só que na praia ela quer ficar no calor. Você vai entender um mistério desse, meu irmão, minha irmã? Pessoa dessa, ela se prepara para tudo nessa vida, ela só não se prepara para a morte, que vai vir de improviso. É como fala em Eclesiastes capítulo 4, versículo 23. Meu filho, economize o seu tempo. Porque São Paulo fala em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, ele vai colher. É por isso que Jesus fala. E é esse mistério que nós temos que entrar. Ele fala em João 16:8. Quando vier o Paráclito, ele irá convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Espírito Santo, meu irmão, convence eu e você. E quando a gente não abre o nosso coração para isso, é porque a gente está ouvindo de tudo, menos o Espírito Santo. É aquele sonho de São João Bosco do inferno. Ele ia caminhando na estrada com o anjo, a estrada era florida. De repente as flores foi caindo, foi murchando, foi secando, e aquela estrada que era reta se tornou um despenhadeiro para ir para o inferno. É como fala lá em Eclesiástico 21:11. O caminho do pecador é feito com pedras lindas, mas o seu fim é o inferno. Ela arruma tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. É necessário a gente sustentar o bom combate. E eu quero terminar esse vídeo dando a receita para isso. Rosário. São João Damasceno, ele dizia: Deus dá a Nossa Senhora para quem ele quer salvar. A ladainha dela fala que ela é auxílio dos cristãos, consoladora dos aflitos, refúgio dos pecadores, saúde dos enfermos. A oração da Ave Maria é clara na segunda parte dela. Roga por nós agora e na hora da nossa morte. A gente olha, meu irmão, minha irmã, Santo Afonso de Ligório dizendo: o nosso peito enche de júbilo quando ele fala que como o filho intercede ao pai, ela também intercede ao filho. E aí eu encerro, meu irmão, minha irmã, dizendo para você que eu e você tem que ser blindado nas coisas de Deus. Eu sempre apelidei e falava nessa configuração: o escapular é minha armadura, a medalha milagrosa é o meu escudo e o rosário é a espada que eu uso todo dia. A gente tem que estar com Nossa Senhora. Quem está com ela não perece no inferno. Quem está com ela não é enganado pelo demônio. Quem está com ela não perde o tempo diante das realidades máximas. Quem está com ela está preparado para a morte. Se a morte te pega num infarto, num acidente de carro, é uma morte desgraçada esse tipo de morte. Porém, se você está com Nossa Senhora, ela vai honrar você. E eu quero terminar contando uma história de São João Maria Vianney, que foi atender uma moça muito bela em confissão. E a moça começou a contar os delitos dela, os pecados medonhos que ela cometia. E São João Maria Vianney interrompeu e falou para ela: calma.
Jesus está falando para mim nesse momento que certa feita você foi num baile com as vossas amigas e tinha um homem muito lindo lá dentro, bem vestido. E ele olhava e galanteava todas as moças do baile, mas não olhava para sua cara. É isso aí mesmo? E a mulher falava para ele: sim, é verdade isso, eu tô lembrada sim. Isso aconteceu na minha vida, eu fiquei muito triste com inveja das minhas amigas. Saí daquele baile amargurada porque nem sequer ele olhou para minha cara. E São João Maria Vianney falou para ela: saiba que aquele homem lindo que estava lá dentro era o demônio, disfarçado de uma pessoa e queria levar a sua alma ao pecado, como ele levou das suas amigas. Mas ele só não olhou para você porque você trazia no peito o santo escapulário. Olha que mistério, meu irmão, minha irmã. Olha que mistério, meu irmão, minha irmã. É necessário ficar com Nossa Senhora. É necessário você olhar para a sua conduta de oração, olhar para a sua vida, olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de nosso Senhor precisa ser a sua televisão. Não pode ser um canal pago. Não pode ser o seu domingo, meu irmão, minha irmã, um filme. Não pode ser um cinema. Não pode ser uma Netflix. Há 5, 6 anos atrás eu pregava contra essas coisas e as pessoas me chamavam eu de louco. E tá aí a Netflix colocando filmes pagãos contra a fé nos dias de hoje. E foi me revelado por um padre? Foi me revelado por estudo de livro? Foi me revelado aqui, meu irmão, minha irmã. Foi Deus que me mostrou para mim, não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor com ninguém, mas porque eu fico na presença de Deus e Deus mostra para mim aquilo que é certo e que é errado. E é tão nítido discernir isso, eu não consigo entender como as pessoas não compreendem os sinais dos tempos, que é necessário ficar com Deus, e elas preferem ser enganadas e ludibriadas pelo demônio. Que nessa quaresma eu e você se prepare para a morte, que ela vai vir. E se ela não vier logo na tua vida, saiba que Deus está tendo misericórdia. Não é porque você é bondoso, não. Deus está tendo misericórdia para você se converter logo. É um sinal mau isso. Que todos os santos, todos eles, a maioria, morreu jovem. Não morreram de idade avançada. Os que morreram de idade avançada foi para que eles alicerçassem alguma doutrina, algo de mistério a mais para a igreja. Que Deus te abençoe, sustente o bom combate e fixa teu olhar em Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. O resto é fumaça que passa. Nossa Senhora me leva a Ele, é caminho seguríssimo.